irmã Maria há muitos anos não vinha a Bauru. Muitos anos. E hoje ela está aqui conosco, esposa do pastor Paulo Roberto. E vocês sabem, aonde tem um grande homem, tem uma grande mulher atrás. E esta é uma serva do Senhor. Ela vai dar uma palavrinha para a igreja. Aleluia! Glórias e honra seja dado ao nome do Senhor Jesus. Ele se encontra presente neste lugar. Eu creio que cada um que se encontra neste lugar tem sentido a presença do Senhor, não é verdade? Eu estava pensando, quando nós trabalhávamos na tribo com os índios, e sempre o Paulo falava para eles: feche os olhos para nós orarmos, porque Jesus está neste lugar. E sempre quando a gente pedia a eles para fechar os olhos, que Jesus estava ali, que nós íamos orar, um dia ele virou para o meu esposo e falou assim: Paulo, você é doido, porque você fala Jesus está aqui, eu fecho os olhos e eu não vejo Jesus. Eu abro os olhos e eu não vejo Jesus. E naquela hora o Espírito Santo falou ao coração do meu esposo e disse para aquele índio: você está vendo aquelas árvores? Ele disse: estou. E você está vendo como os galhos estão balançando? Ele disse: você é mais doido ainda. Ele: não, preste atenção. Como que aqueles galhos daquelas árvores estão balançando? Ele falou: eu estou vendo. E o Paulo perguntou para ele: quem que está fazendo aquelas árvores, os galhos balançar? Ele disse: é o vento. E Paulo perguntou para ele: você está vendo o vento? Ele disse: não. Aleluia! Queridos, nós não podemos ver o Senhor. Moisés, ele viu o Senhor face a face, mas nós não podemos ver o Senhor, mas nós podemos sentir a presença dele, o poder dele, a unção dele, porque ele é poderoso. Aleluia! Ele é poderoso. Sem ele, os nossos ministérios não são prósperos, não são abençoados, a nossa família, e por aí vai. Mas quando o homem e a mulher aproxima dele e sente o efeito dele, o poder dele, a unção dele, não há o diabo que resiste, mas ele tem que sair, porque a palavra do Senhor diz que quando ele vir por um caminho para vir perturbar, ele tem que fugir por sete, porque o poder de Deus está sobre aquele que busca a sua presença e teme a ele. Um dos versículos que eu fico sempre meditando, se não fugiu da minha memória, me parece que João, livro de João, quando Jesus ele estava com seus discípulos e ele disse, ou Mateus, não sei, ele disse assim para os discípulos, que no mundo nós teríamos aflições. João, que para isso eu vos tenho dito, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Espírito Santo de Deus elevou a esse ministério, a esta palavra: seja forte e corajoso. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Vira para o seu colega e diz: você é a igreja. Nós somos a igreja, queridos, membro do corpo de Cristo. E o Senhor, foi Ele que escolheu a cada um de vocês. Fomos escolhidos por Ele. E Ele, quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Por isso,
Deus, Ele vai convosco. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, você não vai ver Ele, mas Ele está perto de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos da Bíblia, perguntando se eu tinha algum material, tem ficado lá do lado esquerdo, perto daquela cesta de basquete do lado esquerdo. Esse aqui é o Livre para Viver, que é o testemunho da minha vida, tem poucos exemplares. Esse aqui é aquela coleção Ofensores e Ofendidos, as duas igrejas, que foi em 2005, Deus me mostrou o que aconteceria nesse tempo, e nós vemos que existe hoje duas igrejas. Nós temos a verdadeira e temos a falsa. E nós temos visto que aqueles tipos de sacerdote, filhos de Eli, que eles não conheciam o Senhor, e o sacerdócio de Samuel. Aqui é consequência e resultado da unção, são DVD. E tem todos eles têm esse aqui, Elias dos tempos de hoje. Os homens mudam, o ministério não. Esse aqui é ser e estar preparado para lições. Os DVDs são R$10, esse livrinho é 5, os 4, o conjunto que a Maria fez, fica por R$15, e se você quiser levar essa mensagem para casa, pode adquirir. No sábado nós entramos no texto, do tema, sede forte e corajoso, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. E no domingo pela manhã nós temos sequência e mostramos os pró e o contra. Hoje nós vamos abrir em 1 Samuel, que nós trabalhamos no domingo mostrando o que é ser forte e corajoso. Não é só ter habilidade, não é somente ter dons naturais, nós precisamos de ter algo mais, e esse algo mais é a unção de Deus que vem sobre nossa vida. E aqui nós temos um modelo, e esse modelo que nós vamos trabalhar hoje é Davi. Então, abre a sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 17, e hoje nós temos a ceia. Eu, em todos os cultos da igreja, um dos cultos mais marcantes para mim é a ceia. E a ceia para mim é um termômetro espiritual. Quando você vai ouvir a mensagem de Paulo, a mesma que Jesus falou, concernente à ceia, e é onde que você faz o seu exame introspectivo para ver o seu estado. E nós vemos que a ceia é uma confrontação também de Deus fazendo com aqueles que têm aliança com Ele, quando nós lembramos da nossa aliança, nova aliança do sangue de Jesus. Então esteja com o coração aberto para você participar da ceia, dessa comunhão tão importante. E no capítulo 17 de Samuel, nós vamos começar no versículo 12, 17, 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e no dia de Saul era esse homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé seguir a Saul à guerra, e eram os nomes dos 3 que foram à guerra: Eliabe, primogênito; segundo Abinadade; o terceiro Samar. Davi era o menor,
os 3 maiores seguiram a sua vida. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço, para teus irmãos um efa de grão tostado, esse 10 pães, e corre e leva ao arraial a teus irmãos. Porém, esse 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, e vê se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. E Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, como já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se punham em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que manifestou em carne para desfazer e destruir todas as obras do diabo. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o nosso Libertador. E como Jesus nos ensinou que sem Ele nós nada podemos fazer, como temos participado de manifestações de louvor, de adoração, de orações, de palavras de encorajamento e proféticas, nós pedimos que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de manifestar na nossa vida. Pedimos a operação do Espírito Santo através da palavra, que a unção da palavra, que a palavra profética biblicamente, que traz a edificação, a consolação e o encorajamento, seja uma realidade nesse ministério que nós estamos operando e participando. Libera uma unção que quebra o jugo, libera uma unção de coragem e de ousadia. Desperta dons espirituais que precisa ser despertado para que o Senhor possa usar os equipamentos do Espírito Santo na vida de quem não tem medo e quem tem coragem. Faça uma obra diferente nesta noite, nos surpreenda com a tua ação, em nome de Jesus, amém. Quem seguiu a noite de sábado e domingo pela manhã, até a sequência que eu cheguei na unção de Davi, nós vamos ver que esta unção é uma unção que ele recebeu para ser rei, para ser governo, para ser um homem de Deus, que Deus confiou a ele essa unção. O Saul, você vai ver o que aconteceu, como falei no domingo pela manhã. Ele saiu dos propósitos, ele não teve coragem de executar a palavra de Deus, ele seguiu mais homens do que Deus, e ele se perdeu. E Deus falou para Samuel: até quando terá dó daquele que eu já rejeitei, porque ele não executou a minha palavra. Covarde não executa a palavra, medrosos não executam a palavra, medroso e covarde não tem comprometimento com a aliança e com a palavra de Deus. Eles negociam situações, e quando eles crescem, eles não sabem administrar o poder confiado de Deus a eles. Eles querem poder centralizado e ainda faz abuso de poder.
eles não sabem sentar com os bens, não sabem administrar os bens, e eles não sabem também conservar a unção. Davi, ele recebeu a unção, mas ele não saiu atropelando ninguém, ele não saiu pisando em ninguém, ele continuou na sua humildade, porque a unção não traz orgulho, a unção traz humildade, a unção não traz precipitação, a unção traz um equilíbrio. E nós vemos que muitas pessoas confundem emoção, sensação, ilusão com unção, e a unção não é ilusória, a unção é uma realidade de Deus que Ele usa para habilitar, capacitar para fazer a obra de Deus, não a obra do homem. E aqui Davi recebe do pai uma ordem para descer. Ele já vinha e voltava quando ele vinha tocar harpa para tirar o espírito maligno que deprimia Saul. Mas agora ele vem. São 40 dias que Israel está sendo afrontado. Eu não sei, 40 dias, um desafiante chega e faz uma proposta de guerra, não da nação contra a nação, exército contra exército, mas um representante de cada exército. Então, quando a Filístia desafiou Israel, eles eram especialistas, com a bênção de Deus, em vencer guerra coletiva, mas nunca esperava que uma guerra seria decidida através de dois indivíduos. Quando disse guerra de Israel com os filisteus, Israel se armava. Mas, como aconteceu no tempo de Eli e dos seus filhos, o Icabor foi-se a glória de Deus, também aconteceu com Saul. Icabor foi-se a unção de Deus na vida dele. E quando vem o confronto, então eles estão esperando um lado e do outro a guerra coletiva. E aparece aquele homem de todo tamanho, dizendo: ai, nenhum homem. E aquele que me vencer, o meu povo será seus servos e escravos, e vocês pagarão o tributo a ele. E se vocês me vencerem, nós pagaremos tributo e seremos escravos. Se nós vencermos, vocês pagarão o tributo e serão nossos escravos. Apareceu o primeiro dia, como diz aí, tem homem aí? Não apareceu um. Que Deus fortes e corajosos, que deu o exército, Deus de Israel, enfraqueceu. Pecado enfraquece, orgulho enfraquece, avareza enfraquece, divisões enfraquece. Então ficaram tudo perdido. Segundo dia, 10º dia, 15º, 20º dia, o grandão já estava cansado de tanto ir voltar, e Israel estava cansado de tanto ser envergonhado, de ver que realmente eles olharam, e infelizmente muitos crentes como eles naquele tempo olham mais para o inimigo do que para Deus. Eles fazem estudo criterioso sobre o inimigo. Eles dão a metragem, eles dão centímetro, eles dão peso, eles dão peso do escudo, eles dão o peso da espada, eles dão peso da caneleira, eles dão peso de tudo, estudam o inimigo, mas se esquece do poder de Deus. Tem pessoa que cultua Satanás, tem evangélico que não tem crido no poder de Deus, na ousadia de Deus, e qualquer ameaça eles estão se encolhendo, porque perderam o princípio de ser forte e de ser corajoso. Quando fui pastor em Maringá, estava tendo um movimento interessante, e muitas revelações. Eu creio em revelação, eu creio em profecia, e Deus estava nos abençoando no trabalho. E um dia de manhã chegou uma senhora lá e falou para mim: pastor, preciso falar com o senhor. Aí eu falei: o que foi? Ela disse: olha,
o inimigo levantou contra o Senhor. Poxa, o inimigo levantou contra mim. Preciso de uma profecia, de uma revelação disso. Eu virei, o que foi? Olha, os feiticeiros se juntaram. Eu tive uma visão de uma macumba em volta da sua casa, do seu jardim, e ele levantou para destruir. É mesmo, é? Ela falou, o senhor é incrédulo? Eu falei, não, eu creio. E por que o senhor não toma uma posição quando eu estou trazendo uma revelação? É porque eu quero pedir a senhora para fazer um favor, para a senhora falar para quem te deu a revelação, fala que o inimigo pode vir. Como a minha esposa falou, ele vem contra mim por um caminho. Ajuda ele, vê os 7 caminhos para ele fugir ferido diante de mim. Porque se você tem a palavra, se você guarda a palavra, por que viver uma vida de medo e insegurança? Eu estava, quando eu preguei em Itacoatiara, vivi em Itacoatiara há 6 anos, estabelecemos igrejas, e pela graça de Deus, fechou o maior centro espírita, que era do Candinho de Itacoatiara, o povo se convertendo, e Deus superando maravilha. Aí um dia o Rosivaldo Araújo, aquele que Deus usou para pôr a letra, ninguém tem obra santa, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém a obra santa. Aí o pessoal chegou para mim e falou assim, ia ter um batismo. Aí veio um irmão e falou, pastor, o senhor devia ficar em casa, porque o senhor não deve ir na reunião, e papai começou. Eu falei, que cilada é essa? O que esse pessoal está arrumando? Aí eu chamei um escudeiro meu, falei, o que está vendo aí? Ele disse, não, eles não estão querendo ir porque o vizinho ficou de atacar o senhor e te matar lá hoje. Eu falei, você está brincando. Se ele for matar, eu vou morrer e vou para o céu. E se ele não matar, eu vou continuar pregando e o poder de Deus vai cair. Só que a igreja era assim divisa da cerca com a casa dele, e quando eu comecei a pregar, ele ficou do outro lado. É mentira. E eu pregando e ele fazendo o contrário. Aí eu virei para ele assim, cheguei perto da cerca, ele levantou o facão. Do jeito que ele levantou, o braço ficou. Porque quem nos protege não é nossa habilidade, nem a nossa capacidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus opera, quem impedirá? O povo de Israel estava conhecendo um ungido que estava no anonimato. Tem muitos ungidos que estão no anonimato, mas já tem a unção. Ainda não estão no palco, não estão em evidência, mas eles têm uma vida de intimidade, de comunhão, tem promessa, já tem uma função, já tem uma revelação do que Deus tem para eles no futuro. Agora alguns de Israel já conheciam Davi, e quando ele passava dizia, olha o tocador de harpa. Foi o que eu preguei no domingo. Não é só tocar, é saber que o Senhor está com ele. Agora ele chega, 40 dias de medo, de terror, de angústia, e passa um pouco, vem o homem lá de novo, fazendo afronta. Os medrosos, eles mediram, qualificaram o poder dele, como nós não podemos enfrentar. Sabe por quê? Porque perderam a intimidade, a comunhão com o Senhor dos Exércitos. Quando Davi vê ele, o Davi não olha para ver ele no tamanho da sua estatura nem das suas armas. Primeira coisa que Davi discerne é que ele é pagão. Davi discerne que ele não tem aliança com Deus. Ele discerne que ele é um pagão adorador, é um feiticeiro, é um homem envolvido com as trevas e que tem a febre luciferiana.
E Davi, quando olhou, ele pequenininho, 17 anos por aí, ele falou: quem é este incircunciso que vem desafiar o exército de Deus? Saul estava com medo porque ele pensou que o exército era dele. Ele estava com medo porque ele pensou que ele era o dono da cocada. Mas a palavra de Deus disse, como eu preguei domingo: Samuel, até quando terás dó daquele que eu já rejeitei? Ele não executou a minha palavra. Agora, quando tem forte e corajoso, tem ânimo. Quando tem forte e corajoso, tem motivação. Quando tem forte e corajoso, a estima, ela está no nível de uma temperatura de enfrentar qualquer circunstância. Paulo, em 4:11 de Filipenses, ele disse: não digo isso por causa de necessidade, porque eu já aprendi a viver alegre e contente em toda e qualquer situação. Disciplina. Já aprendi a ser humilhado, já aprendi a ser honrado, já aprendi a passar necessidade, aprendi a ter fartura, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ser forte e corajoso. Davi, ele teve uma experiência que os medrosos olham para o adversário de baixo para cima. E quem é forte e corajoso olha o inimigo de cima para baixo. Como eu preguei, que o povo espia, eles viram o gigante e eles colocaram a palavra. Ele nos vê como nós somos, gafanhoto, e nós nos sentimos como gafanhoto. Que gafanhoto? Davi chegou, examinou, e o povo tremendo, escondendo, fugindo. E ele começou a trazer palavra de coragem. Eu, quando vejo crente fraco e covarde, que fica só contando fracasso, derrota, e murmurando, e fustigando, e falando da vida do outro, eu prefiro falar para eles assim: eu vou ver o jogo do Borussia contra o Metaluzina, porque escutar vocês é melhor ver uma pelada do que escutar pessoas outras que não tem nada. Fala que tem, mas não tem. E Davi começou a dizer: é esse aí que desafio de Israel? Isso aí é circuncisão, não vale nada. Olha, até ter fofoqueiro no nosso meio ajuda. Ele sabe fazer o marketing, ele sabe levar a notícia. Não precisa de televisão onde tem fofoqueiro, não precisa da mídia, não precisa de rádio. Na mesma hora alguém correu lá, entrou lá onde estava Saul, e disse: Saul, tem um guri aí, um moleque aí, um menino aí, e ele está falando isso. O que ele estava fazendo? Encorajando. Se você não encoraja ninguém, você está fraco. Nesta noite, você precisa da força e do poder de Deus na sua vida. Se você está contaminando os outros com o seu desânimo, você é antibíblico. Porque Paulo, quando chegou perto de Timóteo, disse: Timóteo, eu lembro da tua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, na sua mãe Eunice, e que habita em ti. E Deus não te deu espírito de timidez, Deus te deu espírito de ousadia. Desperta o dom que há em ti, que você recebeu pela minha imposição de mãos. O que é que você tem dentro? Qual é a sua unção? Qual é a sua fé? Qual é o seu compromisso com Deus? É zona de conforto? Quem recebe batismo com o Espírito Santo não fica em zona de conforto, não. Ele vai por a zona de perigo, ele entra na zona de risco. E crentes modernos que não atualiza com a unção, o poder, os dons, as armas que o Espírito Santo traz para a igreja, ele fica na zona de conforto. Eu às vezes viajo com algum obreiro,
Fala assim, volta para a Zona Sul, rapaz. Você é Maurici de Zona Sul. Deus não trabalha com Maurici de Zona Sul. Você tem que ser queimado, você tem que passar pelo fogo, você tem que renunciar, você tem que viver como Paulo. Eu não tenho a minha vida por preciosa, mas que se cumpra em minha vida a minha vocação e o meu ministério. Eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para a soberania da minha vocação em Deus. Vamos lá, versículo 32. Davi está sendo chamado no palácio. Quem foge de problema não prospera. Quem não aproveita os problemas para ser uma bênção solucionando o problema, não prospera, não cresce. Vai ficar aquele menininho tomando mamadeiro o dia inteiro. Qualquer lutinha está correndo. Mas quando você recebe a bênção de Deus é diferente. Uma vez no Amazonas, quando eu fui em 69 para as tribos, o Ted Adam estava lá, me ajudou muito. E ele me perguntou, qual a sua experiência com o Espírito Santo? Eu falei, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou, você tem certeza que você recebeu o Espírito Santo e fogo? Eu falei, recebi. E ele falou, você sabe para que é o fogo? Eu falei, sei. É para ter habilidade para atravessar as provas. E você, quando é batizado no Espírito Santo, fogo, palha não te para. Fogo de palha não te para. Você tem resistência para fazer a obra. Agora ele chega e chama ele. Agora olha como procede uma pessoa ungida, uma pessoa que é forte e uma pessoa corajosa. Ela entra diante do rei, menino de 16 anos. A primeira palavra diz Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá peleja contra esse filisteu. Por que eu creio muito nisso? Porque ele disse o teu servo. Servo, ele tem uma aliança com Deus. Servo, ele reconhece que Deus é o Senhor da pessoa de Jesus. Quando você faz um compromisso e declara Jesus é meu Senhor, então você é servo. E como servo, eu aprendi, o que eu vivo e que eu procuro ensinar é que o servo não tem vontade mais própria, a vontade é de Deus na vida dele e acabou. Ele não luta por ele luta para estar no centro da vontade de Deus, do propósito. Agora ele chega para o rei e fala: não desanima, não desfalece o coração de ninguém. Então aquele exército medroso, aquele exército covarde, foi contaminado por quem? Davi discerniu que a contaminação da fraqueza, do medo e da covardia, o instrumento para contaminar aquele exército foi o próprio Saul. E agora ele vem com uma revelação: rei, não desfaleça o coração de ninguém. Como se diz, seja homem, rapaz. Você não crê em Deus? Você não viu os livramentos de Deus? Por que você está deixando o medo entrar no coração do povo? Por que o povo está vivendo em insegurança? Por que o povo não tem confiança no seu taco? Você não tem? Você não conhece Deus? E ele disse: não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo vai lutar com o filisteu. Agora tem um problema. Quando levanta o forte e o corajoso, o fraco, ele é incrédulo. Ele não acredita que esse instrumento novo, como um jovem do anonimato, ele vai ter. Primeira palavra do fracassado e do covarde é essa:
Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteus não pode ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele conhece o poder do inimigo, mas não conhece o poder que Deus está derramando no anonimato para as pessoas que estão crescendo fora da telinha da grupo. Você não pode ir. É como eu falei, ia para o sítio com Maria, o pessoal botando medo. Eu falei, meu irmão, eu quando era bandido, chegava assim, dentro da penitenciária. Uma vez chegou eu e o Luizinho da Vila. Perguntei o guarda da gurita. Falei, ô rapaz, se a gente pular o muro aí, o que você faz? Ele disse, manda o brasa. A gordinha que era metralhadora. Falei, pode mandar que nós estamos indo. Poxa, era do mundo, meu. Fui preso. Fiquei numa cela da Foods e roubo que cabia 30. Era 86 naquele lugar, sem água e sem sanitário. Eu fico até em hotel, graças a Deus, quando tem. Mas se não tem, eu durmo na árvore. Eu durmo no meio, eu boto uma esteira lá nas tribos que eu estou andando lá em Moçambique, durmo e rompo, e ainda tem revelação, porque fica igual para agora eu faço isso tudo quando eu era do inimigo. Cara, quando eu era do inimigo, deve beber aí uma meia garrafa de birita, né, Rui? Aí fica valente, engana os caras, vem com faca aí, vai e que luta capoeira, e dá cabeçada, não sei o quê. Eu quero ver quando você é liberto do demônio, da capoeira, da cachaça, do pó, do crack, das drogas, do homossexualismo, do lesbianismo, e enche do Espírito Santo. Eu quero ver o que você pode fazer através do poder do Espírito Santo de Deus. Chegou os menininhos da Zona Sul perto de Jesus, falou, ó Jesus, não vai para Jerusalém não, está preparado lá uma casa de caboclo, vão te pegar, vai te bater, vai te prender e vai fazer isso. Eu disse, quem vai fazer isso? O Herodes, está tudo preparado lá. Aí Jesus, que é desse nível forte, corajoso, disse, vai dizer àquela raposa que hoje eu curo os enfermos, limpo leprosos e vou para onde eu tenho que ir no terceiro dia. Eu estou ressuscitado. Ser forte, ser corajoso. Já tem pessoas dizer que é valente. Agora valente é você que tem um Jesus que te deu poder para você pisar serpente e escorpião. Poder tem você que te deu autoridade para expulsar demônio e para curar enfermo. O que a igreja precisa é sair do comodismo, tem que sair da vitrine, tem que pegar as armas e ir para a luta. Você não pode ir, você é muito jovem. Eu aceitei Jesus e vi quem ele era. 14 dias ele batizou com o Espírito Santo. 2 meses eu estava batizado nas águas. Com 6 meses eu era diácono, dirigia 4 congregações. Com pouco tempo conheci Maria e casei. 2 meses de casado, levantei chorando e gritei para a igreja: Deus está me chamando para missões. E a mulher daí, Maria, levantou a mão: se você não foi, eu estou sozinho. Você tem que ter convicção de chamada. Você tem que ter uma vida definida. Você tem que saber quem é a cabeça que está sobre você. Jesus é o cabeça do corpo, e é Ele que vai te dar as direções.
refeições. Graças a Deus que valeu a pena. Eu jejuo às 6 vezes até 2 horas da tarde, terminar com 3 dias sem água, para Deus me dar uma companheira, uma auxiliadora que tivesse o mesmo sentimento e a visão e a chamada que eu tenho. Por isso que estamos 43 anos. Você não pode ir, você é muito novo. Agora estou com 68, uma perna partida para baixo do joelho, e vem um bocado de bacana, não dão oferta missionária, mas quer dar oferta para mim tirar férias. Rapaz, se eu estou velho igual você está falando que eu estou velho, eu tenho promessa, porque na minha velhice eu ainda vou produzir. Porque a igreja precisa de conhecer o poder da palavra de Deus. Você não pode ter moço, agora estou indo sempre, agora estou em Pernambuco, entrando nas aldeias. Você não deve se arriscar. 85% do povo é muçulmano. E daí? Eles são mais fortes do que Cristo? Ou a missão da igreja não é ir aonde eles estão? Graças a Deus que com menos de 12 horas de convertido, o presbítero leu a Bíblia para mim em Apocalipse. Os covardes, medrosos, mentirosos, efeminados, feiticeiros, adultos não entram no reino. Eu já recebi isso logo. Não sou nem efeminado, não sou covarde, não sou feiticeiro, não vivo em adultério, mas eu vivo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e eu não tenho motivo de desonra. Uma coisa eu então a palavra dos obreiros em Belo Horizonte, sempre carrego muito livro em vista, muito literatura, e a Marília ficou no pátio, no estacionamento do carro, e a gente estava passando uma prova, Maria passando uma prova grande também, e aí o rapaz falou assim: pastor, estou preparando na cadeia, só me dá uns livros. Eu falei: vamos lá que eu vou te dar um pacote. Abri o porta-mala, entreguei para ele, ele passou e olhou para dentro assim, viu a Maria lá. Sabe o que ele falou? Falou: irmã, Jesus falou que no mundo tereis aflições. Se ele falasse no mundo terei aflição, era uma só. Prepara-me, irmã, que são aflições, mas seja animada. Olha, eu gosto do crente que quando ele está animado, não é que ele ganhou na cena, que ele fez uma burrada e levantou uma grana. É quanto mais aflição, mais ânimo ele tem que ter. Ele tem que estar animado. Meu pastor João Galdinho fala assim: pastor Paulo, você tem que ser infectado. Você não pode ir, você é muito jovem. Eu não sei o que tem falado da pastora Neuda, né? Agora a senhora, né? Aquela senhora administradora, tão delicada, pega a frente do trabalho. Por isso que Deus deu os temas: ser forte e corajoso. Porque covarde não assume que ela assumiu, não assume que você assumiu, não assume que a profetisa assumiu, não assume que o André está assumindo. Tem que ter peito. Você não pode ir. Agora, olha que palavra do Saul. O inimigo é treinado desde a sua juventude. O inimigo é capacitado. E o Davi está olhando aquele povo falar para ele: o quê? Não, você é muito novo. Ele é experimentado. Ele é um homem, quer dizer, aquele filisteu fez o Saul parar e esconder. Agora Davi vira e fala assim: o teu servo irá contra esse filisteu. Eu falei na mensagem, eu acredito no seu ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre. Acredito nessas funções, mas eu fico satisfeito quando eu vou nessas quebradas, nessas roças, quando eu chego
E o pastorzinho vem lá com aquela bota de 2 orelhas, e vem com cheiro de pasto, e fala assim: vem cá que eu vou te apresentar o rebanho, pastor. Aí eu chego e falo assim: isso aqui é mulher de guerra, rapaz. Isso aqui é guerreira. Isso aqui é servo verdadeiro. Agora, Paulo diz que tem uns que se fazem apóstolos ou se intitulam apóstolos. Agora eu quero ver ser servo que não tenha vida por preciosa, servo que põe a mão no arado e não olha para trás, servo que não vive pela circunstância, mas vive pelo poder da palavra. Agora, o que você tem testemunho? O que você tem para confrontar o seu adversário? Quando ele falou: você não pode, que você é muito novo, aí ele vai abrir agora o currículo dele. Você está dizendo que eu não tenho experiência? É. Você está dizendo que eu não posso mudar? É. Você não sabe o que eu sou, né? Eu sou pastor de ovelha. Eu pastorei a ovelha da casa do meu pai. Quando o urso levanta contra a ovelha, ele vem na ovelha. Olha a conversa de um forte, olha a conversa de um corajoso. Quando o inimigo pega, o leão pega a ovelha e sai com ela aqui nos dentes, eu vou lá, tomo a ovelha dele, como se diz, vem cá, boto ela em segurança. E quando ele vem contra mim, eu pego ele pela barba e mato ele, seu rei. Quando o urso pega uma ovelha e ele vai, eu vou atrás dele, tomo a ovelha e mato o urso. E como eu mato o leão e mato o urso na montanha, agora eu vou virar matador de gigante aqui nessa planície. Aí o homem medroso começou a ter coragem. E deu até uma ministração, covarde ministrando do valente. Ele virou para ele e disse assim: então disse Davi a Saul, o outro, 35, e ele saía, eu feria, livrava a ovelha e matava ele. Assim feriu o teu servo leão como o urso. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão dos filisteus. Aí disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor é contigo. Você tem que virar o quadro desses medrosos e covardes, e você tem testemunho para dar, você tem experiência, você está crescendo. Só que você não é de mídia, você é do anonimato. Mas a sua hora está chegando, porque como os fracos e covardes estão se encolhendo, Deus está levantando os fortes e corajosos para pegar espaço, para crescer na presença de Deus. Agora Saul, interessante, vestiu Davi de sua veste e pôs sobre ele a cabeça o capacete de bronze e vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso. A armadura de covarde para valente é isso, eu não uso isso. Ela não serve para você, que vai servir para mim. Ela não te livrou, por que vai me livrar? Agora Saul é desse tamanho, o Davi é desse tamanho. Tem gente que está pegando a armadura dos outros que não é forma para você, e você está se dando mal. Joga a armadura de homem covarde, medroso fora. Você não é servidor de homem. Você pode servir homem que está na cadeia de autoridade que te cobre, mas homem que não tem cobertura, ele não tem armadura, e se ele não tem armadura, ele não pode dar respaldo. Davi não aceitou respaldo de covarde e medroso. Ele disse: eu vou, é no nome do Senhor. Eu vou correr aqui, que nós temos a ceia daqui a pouco. Agora,
Davi tirou aquilo, a armadura de Saul para ele era: eu não vou usar isso, eu vou tirar aquilo. Agora nós temos uma armadura e nós temos uma bênção. Paulo disse que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem gente que faz batalha de espiritual que eu vejo que é brincadeira. É fortaleza que nós vamos destruir. Vão levar cativa a rebeldia pela obediência que nós prestamos ao Senhor. A obediência leva cativa a desobediência. Ele saiu 40, tomou seu cajado. Não troca suas armas pelo modernismo. Não troca as armas que Deus te dá pelo modismo. Não pega armas de revelações de pessoas que não estão enquadradas no princípio da palavra. Fica com a palavra. A última vez que eu preguei aqui, se vocês lembrarem, eu falei que eu estou usando o nome de Bíblia Sagrada como manual do fabricante. Não pega manual de derrotado, fracassado, avarento, essas doutrinas modernas que existem aí, que está preparando o povo para ficar e não é para subir. Nós temos que aprender, é a batalha. Jesus, quando mandou, Ele deu poder e autoridade para nós fazermos a obra. Aí Ele pegou, e a palavra de Deus diz no 40, pegou o cajado na mão e escolheu para si 5 cestos de pedra e pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, o surrão, e lançou a mão da funda e foi chegando ao filisteu. Presta atenção nesse 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si as pedras. Para a batalha, você tem que saber qual é a arma que você vai usar. Eu tenho fé e eu acredito que quando ele entrou no ribeiro, ele chegou e pegou assim, porque quem sabe utilizar essas coisas sabe o peso para o animal ou para o inimigo que ele vai atacar. Essa aqui não presta, não presta. Olhava o tamanho dele, essa aqui vai ser boa. Não presta, não presta, não presta. Essa aqui é boa. 5 pedras. Agora, o filisteu, ele era profeta. Você sabia que ele era profeta? Quem sabia que o Golias era profeta? Era profeta, pagão. Os pagãos também profetizam. Macumbeiro também profetiza. Budista também profetiza. Sexto-lei também profetiza. Mas a profecia não é do Espírito Santo. E temos que discernir profecia. E quando o gigante chegou, profetizou para ele: hoje você vem a mim com esse varapau, hoje eu vou dar a sua carne para comer. Davi está lá olhando, ele está vendo onde é que está o alvo. O cara está falando bobagem, ele está vendo onde que ele vai cravar a pedra. Agora olha aqui a profecia dos filisteus. E olhando, aliás, 40, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levaram o escudo diante dele, tem até escudeiro. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. O inimigo desprezou Davi, o desprezou, porquanto era jovem, era ruivo, de gentil aspecto. Só que ele não sabia que ele tinha unção. A unção faz a diferença. O que é unção? Unção e os outros não. Unção, o outro não.
tesouro. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ele não conhecia a Bíblia. Se ele conhecesse a leitura de Números, ele sabia que aquele povo contratou um profeta de aluguel chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E ele fez tudo para ganhar um din-din e não conseguiu fazer o que o rei queria. O que ele fala lá em Números, se não me engano, 22, ou 20 ou 23, ele disse: ó, contra Israel não vale encantamento. Tem crente que tem medo de macumba? Que é isso? Minha filha saiu semana passada, está grávida, para dar luz agora em abril. Ela voltou assim com o carro e deu uma gargalhada. Ela falou assim: mas tem cada povo fraco, né, pai? Fizeram uma macumba ali na esquina, mas não sabe que tem um povo desse edifício aqui que é lavado e é medo pelo sangue. Tem crente que treme, bate as pernas de medo de macumba. Ele disse: eu te amaldiçoo. Eu vou te dizer uma palavra que você vai chocar agora. Se você é lavado ou lavada, remido pelo sangue de Jesus, e acreditar nessas ameaças que você vai ser amaldiçoado, eu vou falar: então você não converteu e não tem a bênção. Porque se você tem o Espírito Santo, não tem maldição que vai te pegar. Nós somos destruidores de maldição e somos abençoadores. Tem crente correndo para tudo quanto é lado, para amaldiçoar tudo isso, e tem uns que estão entrando até no ventre da Eva para ver se tira o mal que está na vida dele. O mal que tira não é você voltar do ventre da Eva, é você ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e cheio do poder de Deus. O verdadeiro cristão, ele não tem regressão. O verdadeiro cristão, ele tem progressão. Da cruz para trás é regredir, da cruz para frente é progredir. Ele amaldiçoou Davi. Davi não acredita em maldição de feiticeiro nem de magão. Estou terminando. Disse mais o filisteu: tu vem a mim, e eu te darei a tua carne, as aves do céu e a besta do campo. Ele está profetizando. Davi, porém, agora vai Davi profetizando. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Não luta com sua habilidade, não luta com a sua capacidade. Quando você for lutar, luta em nome do Senhor dos exércitos. Agora Davi vai dar a profecia no 46, aliás 45. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha, o inimigo não está afrontando você não, ele está afrontando é Deus. E você não precisa de defender Deus não, é Deus que te defende. E a palavra de Deus, ele disse: eu vou no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos que tens afrontado. 46. Agora ele vai profetizar. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Pronto. Agora começou o ato profético na prática. Ele falou tudo aquilo em nome dos deuses da Filístia. Agora Davi toma a palavra e disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus eu darei hoje mesmo para as aves do céu e a bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode aplaudir a Deus.
Se o seu ministério, se as suas batalhas espirituais, se a sua missão não for para tributar ao Rei Jesus, você está trabalhando em vão. Porque Deus não dá sua glória a um, Ele não dá sua glória. Aqui ele disse: hoje Deus vai me dar aqui. Você crê? 47. E saberá toda essa congregação. Aí ele já conta para israelita, ele aponta para os fracos, ele apronta para os covardes. Saúl devia estar atrás da moita olhando o que vai acontecer. E quem sabe que ele virou assim, deu de dedo. E toda essa congregação, eu acho que o dedo dele passou onde o Saúl estava escondido. Toda essa congregação saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Outra revelação para você que está me ouvindo: o ungido não trabalha sozinho, ele não singulariza o seu ministério. Ele disse que Deus vai nos entregar, e Ele disse: e vai nos entregar na nossa mão. Ele não disse na minha mão, Ele disse: vai entregar na nossa mão. Nós somos um corpo, e que trabalhamos cobrindo o que o pastor tem, eu não tenho, o que eu tenho, ele não tem, e nós nos cumprimentamos aqui. 48, me acompanha se você é forte e valente. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, Davi apressou-se, correu ao combate a encontrar. Olha, você já pensou que Davi, quando recebeu o desafio que o homem levantou, ele fosse para lá todo molegão? Ele foi encarar o homem correndo. Quando você tiver uma batalha, não recua, corre de encontro, confronto, e você vai vencer. Amém? E agora, ele correu no combate a encontrar. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda ali atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra cravou na testa e ele caiu sobre o seu rosto. Olhe para mim, presta atenção. Uma pedrada aqui, uma velocidade tremenda. O impacto é para cair como? Para trás, né? Você vê que o fenômeno de Deus é assim: ela bate aqui e o efeito é dele cair para frente. Sabe por quê? Porque os filisteus lutaram contra Deus, tomaram a arca do concerto dos filhos de Eli, zombaram do nome de Deus, levaram a arca para casa dos filisteus lá no templo de Dagon, colocaram a arca diante do Dagon, gritaram: o nosso Deus nos entregou o povo de Israel e nós tomamos a arca do concerto. No outro dia, o que tinha acontecido? Dagon caiu de frente e estava como prostrado de andar. Chegaram, pegaram o poderoso da Filístia, botaram em pé. No outro dia estava caído de novo, braço quebrado e pescoço cortado. Você não precisa ajudar Deus, não. Deixa que Deus, Ele luta a sua batalha. Agora Deus vai mostrar para eles o que Deus está falando com eles. Como eu derrubei Dagon, quebrei o braço dele, quebrei o pescoço dele, e é assim que eu vou fazer com esse filisteu. Pá! Ele caiu para frente, rendido dos pés daquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso de Israel. E agora Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e uma pedra. Ficou 4 de reserva. Quando você pegar uma luta e você vai lutar com um, leva 5, fica com 4 de reserva.
Porque se o inimigo tem mais um sócio, você vai derrubar o resto com a armação que você tem. Vamos ficar de pé. Ser forte e corajoso, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Vocês que têm ministério, você que tem chamada, você que tem vocação, você que tem um projeto, sede forte e corajoso e não tema, porque o Senhor vosso Deus vai convosco. Antes da ceia, nós vamos orar. E quero terminar com uma colocação só. Todo mundo ficou assustado quando Davi trouxe a vitória. Mas quem sabia que Davi tinha unção era só o pai, a mãe, os irmãos e Samuel. Os outros deviam pensar: da onde que vem essa força? Essa força é um projeto, estratégia de Deus para acabar com o inimigo que se levanta contra você. Ele foi ungido para ser rei por quem? Samuel. Esta unção ele sabia que ele seria governo e seria comando, mas ele não precipitou para tomar o trono, não precipita não. Ser forte e corajoso para esperar sua hora chegar, porque fraco e medroso não espera a sua hora. Ele quer usurpar o seu lugar sem esperar o momento de Deus na vida dele. Depois que ele teve vitória e treinou aqueles 400, aí ele fez uma coisa, falou com o rei de Moabe: toma conta do meu pai e da minha mãe, até que eu saiba o que Deus vai fazer na minha vida. E o que Deus fez? Mandou ele para Judá. O que aconteceu em Judá? A tribo de Judá ungiu ele para rei de Judá. Anos depois, ele é reconhecido como rei. E quem ungiu ele? Os anciões de Israel. 3 unção: de governo, de adoração e louvor, e unção dos anciões de Israel. Maturidade espiritual. O forte e corajoso precisa de unção, de maturidade espiritual. E nessa noite eu gostaria que você cresça. Eu vou orar para que você saia daqui, para que de hoje em diante você nunca mais vai esquecer das condições para você ser forte e corajoso. Eu podia chamar como eu chamei sábado à noite aqui na frente, domingo, mas se você crer, levanta a sua mão direita para o céu. Daqui a pouco você vai receber os instrumentos que alimenta forte e poderoso, que é a ceia do Senhor. Você vai tomar da ceia, você vai recordar que você tem aliança, e quem tem aliança não é fraco e nem covarde. Você tem uma aliança com Jesus. Fala comigo assim: se você crer, você fala. Se você falar assim e não crer, você fala: eu retiro essa palavra que eu falei, porque eu não creio e eu não sou forte. Mas se você é forte, fala comigo assim: Senhor Deus, a minha vida está entregue a Ti. Nesta noite, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu entrego nas Tuas mãos. Eu sou Teu servo. Eu quero buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem muita gente, fala comigo, tem muita gente que está deixando o reino e está buscando as coisas, porque eles são fracos, eles são covardes, eles são medrosos. Mas eu quero buscar o reino e a sua justiça. Eu não corro atrás de coisa. Eu sou Teu servo. Eu quero buscar o reino e as outras coisas é o Senhor que vai acrescentar. Senhor Deus, eu sei
saber. Porque quem me capacita não é a lógica, não é a razão. Quem me capacita é o teu Espírito Santo. Se você pode, fala: eu não sou fraco, não sou covarde, não sou medroso. Eu recebi a unção de ousadia. Eu não ando para trás, eu ando para frente. Eu conheço a Bíblia, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não está habilitado para o reino de Deus. E é o Senhor que me habilita, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que supre as minhas necessidades, é o Senhor que me dá armamento pesado. E a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor.